Bem, meus cascateiros, né? Daniel Band de volta aí na área, nos bons de bola, só para terminar a análise que eu vinha fazendo, né? Que eu falei do Flamengo, falei aqui do Botafogo, né? Que Renato Paiva e Ancelotti estão no mesmo patamar de treinadores, né? Uma troca assim que eu na a época aplaudi, mas agora, né, pessoal? Mas assim, né? Com a desconfiança de que talvez a inexperiência do Ancelotti pudesse atrapalhar, né? E está atrapalhando, né? E nós estamos vendo aí que, assim, o futebol é até um pouquinho melhor do que aquele praticado pelo Renato Paiva, mas os resultados, né, assim, aproveitamento ali é muito parecido e é isso. Acho que são treinadores do mesmo nível. Claro que o Ancelotti pode se desenvolver, pode, assim, ampliar ali ampliar o trabalho dele, né, potencializar ali o que ele tem de conhecimentos. Já o Paiva não dá né, assim, guardar nada dele. É isso aí, né? E o Paiva é aquela coisa, é um técnico tão limitado que no país dele ele não tem mercado. Ele tem mercado aqui na América do Sul, no México, mas em Portugal, na Europa, ele não tem porta nenhuma de entrada porque ele é fraco. É isso, é simples assim. Então é isso. Mas, né, já que o Ancelotti é o nosso treinador e vai continuar sendo pelo menos até o final do ano, então é desejar boa sorte a ele, né? Mas de qualquer forma precisa realmente mostrar resultado, né? Ainda mais nessa situação complexa do Botafogo aí, essa crise na SAF, esse vai não vai do Textor, né? Esse entra e sai de jogadores, então isso também dificulta para o técnico. Até por essa razão a experiência seria uma aliada importante. Como não tem, então que o Ancelotti compensa isso aí com outras valências, né? Então, boa sorte a ele. Bom, pessoal, falei aqui do Flamengo, né? Que vai muito bem, obrigado, para a alegria do nosso doutor Diego. Falei aqui também do Palmeiras, outra equipe, porque assim, não, o Palmeiras, na Libertadores, ele vai no piloto automático, né? Pelo menos até as quartas, semifinal ele chega, né? Ano passado, evidentemente, eliminação precoce, porque ele pegou o Botafogo muito precocemente ali, né? Ele foi muito bem na primeira fase e deu azar de pegar o Botafogo, que só se colocou naquela situação de pegar o Palmeiras logo nas oitavas, porque fez uma fase de grupos muito ruim. E aí, esse cruzamento antecipado fez o Palmeiras ser eliminado precocemente. Mas o normal do Palmeiras é isso. Pode ser, com esse elenco aí, pode ser o Abel, pode ser qualquer treinador. Ele vai passar, né? A não ser assim, né? Ah, o sorteio ali, deu azar, caiu no grupo da morte. Mas em condições normais, o Palmeiras passa voando pelo grupo dele, fica nas primeiras posições, pega adversários mais acessíveis nas primeiras ali decisões de mata-mata, e aí ele vai até as quartas, semifinal, e aí sim, nessas fases mais agudas, tudo pode acontecer. Mas eu mantenho aqui o que eu falei do Abel, tá? Sem motivação é difícil chegar a algum lugar, né? Claro que a força do elenco, às vezes, supera até um treinador desmotivado ou ruim, mas nem sempre isso vai dar certo, né? Mas é isso, então vamos seguindo aí. Também, né, pessoal, já que eu falei do Botafogo, hoje o Botafogo pega o Vasco pela Copa do Brasil, vamos também pegar o ponto de vista do Vasco, né? O Vasco vive assim, é um time de muitos extremos. Por quê? O elenco é limitado e o técnico é um técnico também, assim, com uma espiral de emoções, né? O Diniz, ele vai do êxtase ali a extrema raiva, a extrema frustração em muito pouco tempo, né? Então, essa combinação, né, faz do Vasco uma equipe capaz de tudo, né? O Vasco ele pode, de repente, né, aplicar 6-0 no Santos na casa do Santos, né, com o mando de campo do Santos, e depois perder pro Juventude, perder pro Corinthians em casa, né, o time, né, ficar namorando ali zona de rebaixamento. E ele pode, de repente, chegar e eliminar o Botafogo e depois tomar uma sequência de pauladas no Brasileiro e se afundar na zona, né? O Vasco, ele é sujeito a tudo, né? Pela situação atual. Mas está se reforçando, estão chegando jogadores novos aí, né? Andrés Gomes, colombiano, já mostrou muita qualidade ali no jogo contra o Corinthians. Matheus, acho que é Matheus França, né? Não sei, chegou também um atacante do Crystal Palace, né? Parece que o rapaz também tem boas credenciais. Aí, de repente, combinando essas peças, e o Diniz, que tem um trabalho que às vezes é interessante, às vezes não, pode realmente chegar a algo a mais, né? Mas evidentemente que não tem como negar. O Botafogo é muito favorito diante do Vasco nessa quarta de final de Copa do Brasil, e se realmente o Botafogo exercer o favoritismo, o Vasco vai ter que focar tudo no Brasileirão, né? O Vasco que pode aí, de repente... assim, eu tô até
pensando muito no Corinthians do ano passado, né? O Vasco pode, de repente, sendo eliminado, fazer uma campanha de recuperação no Brasileiro e, de repente, terminar o Brasileiro numa posição ali de pré-Libertadores, né? Acredito que seja possível, porque o Vasco é um time, assim, ele tem um grupo fraco, mas o elenco, assim, o Vasco vai botar um time 11 inicial forte. E aí, bem treinado pelo Diniz, esse time pode, e jogando uma só competição, esse time pode sim se recuperar. E vamos, por fim, falar do Fluminense, né? Do Fluminense aí, do nosso amigo Eduardo Bordiolo. Um abraço aí para Eduardo Bordiolo, Davi Negão, o Dr. Diego, o Dr. Vaí, Carlos Macário, nosso corintiano aí do Projeto Cascateiros. Mas vamos falar então do Flusão agora, né, pessoal? Para terminar. O Flusão, né, é uma equipe, assim, que consegue, assim, é uma equipe, assim, eu acho que é que ela consegue fazer a campanha mais equilibrada até o momento do futebol brasileiro, porque o Fluminense, ele vai bem obrigado na Copa do Brasil, tem tudo para eliminar o Bahia e se classificar, vai muito bem na Sul-Americana, tem tudo para chegar na final da competição e enfrentar o Galo. Para mim, a não ser que aconteça uma coisa assim muito fora da curva, a final da Sul-Americana vai ser Galo e Flu, né, e aí acho que é difícil avaliar. Eu acho que o Fluminense é mais copeiro nesse momento, né? Não é à toa que foi a melhor campanha brasileira na Copa do Mundo da FIFA, de clubes. Então, eu acho que o Fluminense vai sim chegar nas semifinais da Copa do Brasil e na final da Sula, né? E no Brasileiro, né, o Fluminense deu uma tropeçada agora contra o Bragantino, um jogo, assim, pegando um Bragantino em franca decadência. Então era um jogo até teoricamente mais fácil para o Fluminense, mas o Fluminense com muitas atuações individuais ruins, né, em especial o Guga, fez um jogo pavoroso, entregou 2 gols, enfim. Emmanuel também péssimo. Enfim, aí o Fluminense fez uma jornada bem ruim contra o Bragantino, mas a campanha no Brasileiro é muito, assim, válida, né, se levar em conta que ele está jogando as duas competições de mata-mata, né, a Sula e a Copa do Brasil, e ainda joga o brasileiro em alto nível, né, ocupando a parte de cima da tabela. E tudo isso tendo um elenco bem limitado, né? Eu digo limitado e assim, sem aquela fartura, por exemplo, que Palmeiras e Flamengo tem, né? O Fluminense tem um conjunto ali para formar um bom 11 inicial, mas depois, na hora das suspensões, das substituições, das lesões, é complicado para o Renato remontar a equipe em alto nível. Mas mesmo assim o Fluminense vai muito bem, faz uma temporada muito equilibrada, e isso também muito se deve ao trabalho do Renato Gaúcho, que eu também já critiquei muito aqui, não é um cara da minha preferência, mas uma coisa ele sabe fazer, ele sabe gerir elenco, gerir grupo e também ele sabe motivar os atletas. O único problema para mim, né, é que o Renato, pelo perfil dele, ele se desgasta muito rápido ali com os jogadores e dentro do clube. Então acaba assim que ele tem motivação e fôlego para umas 2 temporadas legais no clube. Depois ele perde um pouco a motivação, a relação se desgasta, né? Ainda mais se os títulos não vierem. Mas o trabalho do Renato, inicialmente, costuma ser trabalhos bons, né? Foi assim no Grêmio, no Flamengo, né? Assim, o pessoal só lembra do final, mas teve um momento ali no Brasileiro que o Flamengo foi muito bem, jogou em alto nível, fez participações bem, assim, convincentes, fora que chegou na final da Libertadores e na semifinal da Copa do Brasil. Ali realmente foi muito mal, nas semifinais da Copa do Brasil, na final da Libertadores, mas isso não invalida ali o trabalho como um todo, né? Só, claro, evidentemente, que pelo elenco o Flamengo tinha, que aliás era bem inferior ao atual, a diretoria esperava mais e aí, evidentemente, que não houve a continuidade dele. Mas não dá para falar assim que o trabalho como um todo foi ruim, né? O final ali, né, o desfecho ali foi decepcionante, mas o trabalho como um todo não. Então o Renato Gaúcho fazendo mais um bom trabalho, né? Mas eu tenho as minhas críticas, ele sim. Acho que em alguns momentos e para alguns clubes ele encaixa muito bem, como o Fluminense atualmente, mas para outros grupos, para outros clubes, talvez a coisa não desse tão certo, né? E isso todo técnico tem. Cada treinador tem um perfil, tem um que de repente vai se encaixar melhor para trabalhar em um determinado contexto, e para outros contextos ali não vai dar certo. Vou dar um exemplo aqui bem só para bom entendimento. O Renato Gaúcho, se ele pegasse um time brigando para não cair, ele teria muita dificuldade. Por quê? Porque ele não é especialista nisso, né? Tem outros treinadores que são especialistas nisso, tipo o Jair Ventura. O Renato não, mas o Renato, para fazer isso aí que o Fluminense tem feito com esse grupo, ele sim é um nome ideal, um nome apropriado. Então é isso, turma. Então agora vamos acompanhar as semifinais aí, nas quartas de final da Copa do Brasil, e
amanhã voltaremos com um vídeo para falar sobre o primeiro jogo aí das quartas de final da Copa